Queridos irmãos, queridas irmãs, neste tempo de Quaresma, sobretudo, devemos, quando nós mergulhados em nós mesmos, quando nós fazendo durante todo este período uma retrospectiva da vida, dos atos, é importante não perdermos de vista que o Senhor, aquilo que nos dizia Paulo em sua primeira carta, que Deus é rico em misericórdia, para que nós não nos percamos mediante o medo, o pavor, por causa dos nossos pecados, mediante a culpa, mediante as nossas culpas, às vezes graves ou não, mas sobretudo mediante as culpas graves, possamos mergulhar, ter a coragem de mergulhar na misericórdia de Deus. Claro que para isso precisamos nos humilhar, para isso precisamos reconhecer a nossa culpa, a nossa pequenez, precisamos reconhecer que de fato temos a natureza decaída, porque só desse modo, porque Deus resiste aos soberbos, só mediante a humildade, aqueles que se fazem pequenos, é que Deus realmente derrama a sua misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. Isto é fundamental. Às vezes eu fico pensando, será que nós cristãos temos realmente consciência do tanto que Deus fez por nós em toda a história da salvação, mas sobretudo em seu Filho Jesus? Será que temos consciência disto? De que Deus amou tanto o mundo que foi capaz de dar o seu próprio Filho? Permitir que seu Filho desse a própria vida na cruz para nos resgatar do pecado, para nos restituir a vida, para nos restituir a graça. Será que temos consciência disso? Porque às vezes eu duvido também de mim, nesse sentido, porque o amor de Deus é tão grande por nós, que não se justifica o pecado ou o nosso não a este amor. Os nossos atos, as nossas ações pecaminosas vão contra o amor de Deus, contra este amor. É necessário que nós realmente neste período de Quaresma busquemos tomar consciência diante das nossas fraquezas, como disse no início, meditando em nossas fraquezas e tal, fazendo penitência, que nós possamos realmente ali descobrir o quanto somos amados por Deus. Não o contrário, porque pode acontecer que alguém, ao perceber a gravidade de suas culpas, se desespere, perca a esperança, não tenha coragem de fazer este caminho, até o Senhor e mergulhar em sua misericórdia. É possível que alguém faça deste modo, que em vez de se aproximar de Deus diante da fraqueza do pecado, pode por medo, por vergonha, se afastar definitivamente. Não, o Senhor nos busca, o Senhor nos quer, o Senhor nos ama. Então é importante tomarmos a consciência disto. Esta segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios é fundamental para compreendermos o quanto Deus nos ama. E é interessante que ele vai mostrando que a salvação, o que Deus faz por nós, não é porque mereçamos, não é por causa das nossas obras, não é porque somos bons, é porque Ele é bom, é porque Ele é bondoso e compassivo.
é misericordioso em seu julgamento. É por isso, queridos irmãos e irmãs, a salvação é um dom. Ninguém conquista a salvação. Ela foi conquistada por Cristo. Agora, é claro que há necessidade da adesão, do nosso sim. Por isto é que o apóstolo diz que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Deus já nos salvou, já. A graça já nos foi dada, já. Mas mediante a fé. É preciso crer no Filho de Deus. É preciso crer em seu amor. É preciso crer que Ele é capaz de nos salvar, para que assim, então, possamos ser salvos. Mediante a fé quer dizer mediante a nossa adesão. Mediante o nosso sim. Aí é que Deus pode nos salvar. Mas sem o nosso sim, sem a nossa adesão livre, Deus não nos salva. Não porque Ele não queira, ou porque não possa, é porque nós que decidimos desse modo. Ou a pessoa que decide assim. Mas aquele que se decide por Deus, luta, caminha, rompe com a vida velha, do homem velho, com a vida de pecado, recomeça, convertei-vos e crede no Evangelho, recomeça uma vida nova com Cristo, este, sem dúvidas, será salvo. Então, é dom de Deus. Também a fé é dom de Deus. Nós já nascemos com a fé, é uma graça infusa. Já nascemos com ela. A fé, esperança e caridade são essas três virtudes, já nascemos com ela. Já nascemos com a fé, só que nós precisamos alimentá-la. Então não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É interessante o apóstolo dizer que fomos criados em Jesus, recriados. Fomos criados e recriados em Cristo, porque nós, mediante o sim que demos ao pecado, a aceitação do pecado, nós morremos. Morremos para a graça de Deus. Nos tornamos desgraçados sem a graça, mortos para a vida, não é? E Cristo, com a sua vida, com o seu sacrifício na cruz, nos devolveu a vida nova, sobretudo no batismo. Mas nós estávamos mortos por causa do pecado, estávamos mortos. Mas Cristo nos resgatou em sua cruz. E é interessante que no Evangelho, Jesus lembra isto. Quando fala, João, quando fala, narrando, esta passagem em que o Senhor diz, esta da serpente, que do mesmo modo diz, como Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês lembram dessa passagem em que o povo de Deus no deserto, de repente uma pandemia de cobras e de serpentes, as serpentes começavam a picar as pessoas, e as pessoas estavam morrendo, e Moisés foi desesperado a Deus pedir socorro, e o que foi que Deus disse? Faça uma serpente de bronze, levante numa haste, e todos aqueles que olharem para a serpente ficarão curados. Ali já prefigurava, irmãos e irmãs, o Cristo que seria levantado, e todos aqueles que, olhando para ele, todos olhando para a cruz, olhando para o Filho de Deus elevado na cruz, fossem também redimidos, fossem também salvos, curados, porque nós também fomos feridos por esta serpente. Nós todos fomos feridos e assim fomos mortos. O pecado foi, digamos assim, a semente do pecado entrou em nossa vida, e por isso então precisamos olhar para a cruz, precisamos crer que o Cristo na cruz
realmente nos salvou. Por isso a cruz é sinal de salvação. Já está prefigurado lá nesta passagem, não é? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. É necessário então olharmos para a cruz, olharmos para este acontecimento. Não é apenas uma figura de um homem qualquer pregado no madeiro. Aqui nos lembra o preço da nossa redenção. Então, cada vez que olhamos para a cruz, claro, nos lembramos que nela fomos salvos. Fomos curados de toda a nossa culpa. Na cruz ele carregou as nossas dores, carregou toda a nossa ignomínia, tudo aquilo que nós fizemos de mal, Cristo Jesus apagou na cruz. Ele pagou o preço dos nossos pecados diversos. É importante que você tenha um crucificado em casa, uma cruz em casa. Não tenha medo, não tenha vergonha disso. Cristãos católicos que a gente vai na casa e não vê um sinal de uma família cristã e católica, não é? Não, compre uma cruz bem bonita, bem grande e coloque bem na entrada de sua casa, numa sala onde as pessoas entrando já vejam, né? Já possam olhar para o Cristo, porque Ele quem salva. Não a imagem dele que está na cruz, mas nos lembra este acontecimento que nos salvou. Ali na cruz, Ele realmente nos deu a salvação. E a prática do bem, queridos irmãos. Quem se aproxima da luz, diz João, quem pratica, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste suas ações, né? Manifeste que suas ações são realizadas diante de Deus. Então, diante disso tudo, de tanto amor, do resgate da nossa vida, não é? Fomos resgatados, fomos salvos, Cristo na cruz deu a vida por nós, confiamos em seu amor, em sua misericórdia, então caminhemos na luz. Caminhemos na luz, sejamos da luz e não das trevas. É isso que agora estamos buscando viver nesta quaresma. Nos afastar das trevas e caminhar no caminho da luz. Claro que para isso é necessário sacrifícios, renúncias, morrer para nós mesmos, mas é morrendo que se vive. É necessário morrer para ressuscitar. Morrer para nós mesmos, não só a morte física, mas morrer para o pecado, morrer para nossas vontades, é morrendo que se vive. Então é preciso realmente um verdadeiro exercício, né, de mortificação para podermos estar na luz e na luz realmente sermos salvos. Amém. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor.